O Colégio Brasileiro de Altos Estudos está aqui participando da Rio Innovation Week com esse evento, Horizontes e Futuros, como incentivar a inovação. A ideia desse evento era de, por um lado, mostrar o que o Colégio Brasileiro de Altos Estudos tem feito. O colégio tem 2 programas, o programa de cátedras, que tem 27 cátedras, e o programa de futuros, que tem uma ação muito importante de ensino, que é o programa multinível de formação e transformação em futuros. E esse vídeo aqui dá um pouco, se você puder, você pode colocar para lá do vídeo? Esse vídeo aqui que está sendo passado, ele dá um pouco, ele mostra um conjunto de atividades que foram desenvolvidas pelo Colégio Brasileiro de Altos Estudos. O Medicine, que é de uma das cátedras, desmonte de configuração, os tópicos de futuros, letramento de futuros desse programa multinível. Isso aqui vai continuar passando, vocês podem acessar no YouTube, mas a ideia dessa conversa é outra, completamente diferente. A ideia dessa conversa, né, Horizontes e Futuros, como incentivar a inovação, é fazer uma conversa entre nós e nos perguntar como que a gente acha que o ensino em ciências, que as atividades de capacitação nas quais nós estamos envolvidos, ela nos leva a um incentivo à inovação. E eu quero começar com 2 colocações. O Richard Nelson, que é um economista muito famoso da área de inovação, ele distingue 2 coisas que são muito importantes. Ele distingue entre os cientistas e os inovadores, né? E que se movem por motivos um pouco diferentes e que também habitam ecossistemas de inovação diferentes. Num lado, os cientistas estão preocupados com a criação e difusão da ciência e menos preocupados com a propriedade intelectual, não é verdade? Não que ela esteja ausente totalmente, não, ela eventualmente está presente, mas a ênfase é, sem dúvida, a criação de conhecimento e a difusão de conhecimento. E, de outro lado, os inventores, enfim, aqueles que estão realmente ligados a um ecossistema de inovação muito mais de mercado e, portanto, muito mais ligados às patentes e todo esse incentivo à inovação que vem por parte de mercado. Esses 2 ecossistemas de inovação, eles se comunicam o tempo todo, eles não são isolados, eles se comunicam. Então a nossa pergunta é um pouco saber como que a nossa capacidade, a nossa atividade sistemática de capacitação, ela incentiva a inovação. E eu, quando dava aulas de inovação, eu começava com uma pergunta, né, que vem daquele samba. Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Então a minha pergunta era, será que é possível aprender inovação no ensino, né? As nossas atividades de ensino, elas são capazes de incentivar realmente a inovação, tendo em conta que a gente está muito dentro desse ecossistema que é absolutamente fundamental para a inovação, que sem ele a inovação não existiria. Então eu queria muito saber qual é a opinião de vocês. Tá bom, não sei se a câmera dá para cá. Boa tarde, a Ana Célia não precisa de apresentações, mas eu vou me apresentar. Eu sou Cláudia Mermelstein, professora do Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB, da UFRJ, e a provocação da Ana Célia não podia ter sido melhor, porque eu pensei que uma das coisas mais importantes de falar aqui seria do mestrado e doutorado profissional, ou os mestrados profissionais, no Brasil todo e na UFRJ. Recentemente tivemos aprovado o primeiro doutorado profissional da UFRJ em tecnologias de imagens, que vai ser, na verdade, um doutorado de múltiplos institutos do CCS, do Centro de Ciências da Saúde. Vai incluir o Instituto de Biofísica, o Instituto de Ciências Biomédicas, o Instituto de Bioquímica, a Faculdade de Farmácia, o Senabio também e o Instituto de Microbiologia. E a ideia é justamente tentar
aproximar a universidade do mercado. E quando a gente fala universidade e mercado, a gente está falando de inovação. Então a ideia é formar profissionais para o mercado na área tecnológica das ciências biomédicas, incluindo microscopia, técnicas de imagem, ressonância, ultrassom, microscopia eletrônica, ótica. E aí a gente vai colocar esses alunos da pós-graduação em contato com os pesquisadores. Então vai ser um ambiente criativo, onde a gente espera que a inovação seja uma coisa natural, né, de incentivar. E eu acho que muito se fala de que a gente deve usar a inovação para melhorar o ensino. E eu queria colocar aqui o oposto, usar o ensino para melhorar a inovação. Então, a usar o ensino e a UFRJ para alavancar as chances de inovação. Então, tem outras... Sim, não sei se você quer falar um pouquinho e fazer um rodízio. Fala, como é que poderia incrementar? Ana Célia, eu acho... poderia realmente ajudar a inovação. Então, eu acho que você tem que ter um ambiente que eu não sei se a gente está no momento com esse ambiente, que é um ambiente de liberdade, no ensino, pluralidade, coisas diferentes sendo ensinadas, onde o aluno tem acesso a uma ampla variedade de questões teóricas e práticas. Então, me lembrei do Dr. Chagas, que antigamente, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, tinha uma oficina, e nessa oficina você preparava os equipamentos, então preparava uma cuba de eletroforese, então os técnicos e os alunos botavam a mão na massa, isso já não existe mais. Então eram coisas que podiam ser de novo incentivadas, a meu ver, né? Você quer falar um pouquinho, depois eu falo mais? Então, Cláudia se apresentou, também meu nome é Manuel Luiz Costa, eu sou do Instituto de Ciências Biomédicas também e tive a honra de serem catedráticos do programa de cátedras do CBAE. Eu acho que a provocação da Ana Célia é interessantíssima e acho que eu vou pegar em dois aspectos que a gente está lidando com essa fronteira de inovação na universidade. Um é a inovação na pesquisa e outra inovação no ensino. A inovação na pesquisa, a gente, ao contrário das humanidades, tem uma relação muito teórica com a pesquisa, a gente lida com aparelhos, com instrumentos, e que a gente está mexendo o tempo todo, consertando, construindo. Eu tenho um microscópio, eu precisava de um novo adaptador, aí eu usei a impressora tridimensional para fazer uma peça que estava faltando nesse aparelho. Ontem eu consertei o microscópio que tinha uma lente quebrada, colei a lente dele e a gente tem sempre essa necessidade de estar mexendo no aparelho e de estar construindo o aparelho e repensando o aparelho. Nesse momento, um outro exemplo, a gente trabalha com um modelo que é o peixe zebra e a gente queria fazer uma análise de esforço dele, de treinamento de exercício para o peixe zebra. Então a gente construiu um sisteminha para botar o peixe para nadar e medir quanto que ele está nadando e isso está só por falta de contato com a parte empreendedora e com o escritório de patentes que a gente não faz isso, mas no nosso trabalho a gente incorpora muito essa inovação por uma necessidade básica de funcionamento, até pela limitação de verba e tudo, a gente é muito levado a essa atitude de botar a mão na massa, de fazer coisas. E por outro lado, no ensino, que a gente... Se por um lado eu respeito muito o CUSP-GIS e a gente continuar com essa relação do professor e aluno convencional, a gente sempre está buscando novas formas. O CBAE foi uma experiência interessantíssima de buscar essas novas formas. Eu organizei um cineclube de medicina e ciência. Então a gente passa filmes e analisa o que esses filmes têm de medicina e ciência, que tem sido uma experiência interessantíssima. Eu organizei uma atividade integrada para o pessoal do primeiro período da medicina, onde eu levei vários professores que fazem pesquisa para os alunos conhecerem os professores. Eles tinham que ler o artigo e apresentar e faziam uma mesa redonda. Todos gostaram muito da apresentação. Então acho que a gente também tem que misturar uma parte sólida, convencional de ensino
com atitudes inovadoras de fazer coisas novas e buscar novas relações e novas maneiras de relacionar com o aluno. Sim, outra coisa que eu lembrei, é uma coisa importante a gente pensar que a inovação, ela não é só, a gente está muito habituado a pensar em inovação como o desenvolvimento de um equipamento, uma máquina, vamos dizer, um novo micro-ondas, uma nova centrífuga, algo assim. Mas tem a inovação que são ideias novas, por exemplo, na área de saúde. Então, a medicina personalizada seria um exemplo de inovação. São questões novas que surgiram, foram desenvolvidas na área básica de pesquisa, desenvolvidas para a área mais profissional e viraram patentes e tratamentos e terapias que são inovações, só que é uma outra inovação que não é um equipamento, é uma metodologia usada em terapias. Então, isso só existe porque existe pesquisa básica. Mas a pesquisa básica, se não tiver a conversa com alguma empresa que possa transformar isso numa coisa que atenda a sociedade, também não vai ter inovação, é a minha opinião. Vai ser inovação no sentido teórico, a gente publica o artigo, mas para isso ser usado pela população, tem que ter uma ponte com pessoas que estão mais acostumadas a desenvolvimento. Gostei que você falou de ecossistemas, né? Do inventor e do cientista. Eu sou formada em ecologia, a minha graduação. Entre diferentes ecossistemas, você pode ter pontes, que na Amazônia tem as pontes, esqueci o nome agora, de refúgios. Você tem um refúgio, outro refúgio, e tem uma ponte que comunica, e essa comunicação permite a troca de variabilidade, material genético, possibilita que as espécies não se extinguam. Então, não é nenhuma metáfora. Não, é uma realidade. Se você tirar a ponte, não tem mais aquela conversa e tem uma grande chance até de extinção, porque essa diversidade é muito importante. Então, tem que ter a conversa entre essa ilha do cientista e dos inventores ou os inventores. Então, essa conversa que é fundamental, né? Tem que ter os dois lados. Deixa eu retomar aqui umas questões, porque eu acho que vocês avançaram numa questão específica, que é extremamente importante, que é, na verdade, esses ecossistemas, o ecossistema de inovação, eles o tempo todo se interpenetram, né? Na verdade, é um só ecossistema com ênfases, vamos dizer, diferenciadas, né? Podemos pensar assim, com ênfases diferenciadas. Eu queria trazer aqui na conversa, já aproveitando para um pouco fazer propaganda, eu esqueci de falar meu nome, Ana Célia Castro, eu sou diretora do Colégio Brasileiro de Altos Estudos e vice-coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. E o CBAE faz parte do INCT-PPED. Então é interessante porque, na verdade, há uma ênfase muito grande em políticas públicas. Daí, então, a preocupação exatamente em incentivar a inovação, porque, na verdade, isso é uma política pública de ciência e tecnologia. Mas voltando aqui, uma questão que nós vamos começar agora em março, né, e que estamos muito avançados, né, está basicamente tudo preparado, é o Programa Multinível de Formação e Transformação em Futuros. E ele é multinível porque ele vai compreender. Ele está disponível para os alunos regularmente matriculados em mestrado e doutorado, então ele é um curso de mestrado e doutorado, é um programa de pós-doutorado, para pesquisadores que já fizeram a sua formação e ele também pode ser acessado por alunos de graduação, mas para empresas ele será um programa lato sensu. E eu quero chamar a atenção para a importância da reflexão sobre futuros. Porque eu acho que essa reflexão sobre futuros, ela abre a imaginação e permite justamente integrar esse desenvolvimento científico que é tão relevante, que é pré-condição para a inovação, permite ampliar esses horizontes, né? Por isso ali está escrito horizontes e futuros. Ampliar os horizontes a partir de uma visualização de futuros que são futuros possíveis, que são futuros desejáveis, mas que são também futuros distópicos, que a gente quer evitar através de uma ideia de regeneração, de antecipação de coisas que a gente não quer muito que aconteça e que é possível, então, evitar. Então,
Então, essa é uma questão. Eu acho que a visão de futuro, ela é inovadora, no sentido de que ela te leva a pensar questões que não estão colocadas necessariamente nos horizontes, né? E ela tem como base uma reflexão teórica, conceitual, que é fundamental, principalmente para o ecossistema de inovação dos cientistas, né? Mas, por outro lado, o que a gente precisa introduzir, isso é uma ideia que vocês trouxeram aqui, que eu acho que a gente realmente precisa introduzir no programa multinível, é aquilo que o Grupo Garagem da UFRJ vem fazendo, que é justamente uma capacitação para a inovação. Ou seja, a gente está fazendo um esforço grande de sistematizar elementos conceituais e teóricos de inovação a partir de uma visão de futuros e os futuros em vários temas que vão fazer parte do programa multinível. Mas eu acho que a gente precisa incorporar no programa multinível essa dimensão que eu cito o Grupo Garagem, que é a dimensão de como transformar isso em inovação. Como é que a gente transforma isso em inovação? Então, essa que vocês falaram, né, esses laboratórios que poderiam ser introduzidos. E, de fato, o que a gente está preocupado nesse momento são com fronteiras do conhecimento. E fronteiras do conhecimento que não são só tecnológicas. Que eu acho que essa questão é crucial. Nós temos fronteiras tecnológicas muito bem delimitadas. Nós sabemos que a medicina de precisão é uma fronteira, que as terapias gênicas é uma fronteira. Temos várias fronteiras, as cidades inteligentes, né? Os gêmeos digitais, há uma série de fronteiras que estão muito bem mapeadas. Mas eu acho que a gente tem que pensar em fronteiras das políticas sociais, porque é exatamente aquilo que vai nos permitir cruzar o umbral que separa os países em desenvolvimento dos países desenvolvidos, é que não é possível apenas desenvolver as tecnologias de fronteira. Elas são muito interessantes, elas são fundamentais, mas a pensar nesse futuro das políticas sociais, né, da possibilidade de que todos tenham acesso à alimentação, saúde, educação, moradia, segurança e tudo mais. Essa ideia de que as tecnologias sociais, elas são fundamentais, as políticas sociais são fundamentais. E isso tiraria um pouco um conceito que é tecnicista, vamos dizer, de olhar o ecossistema de inovação apenas com determinantes de inovação e não ter em conta os determinantes sociais que eu acho que são fundamentais, né? Então falei pra caramba. Um comentário só rápido. Quer falar primeiro? Então, concordo muito com o que você falou. Eu acho que talvez uma maneira de pensar seja qual é a diferença, no final das contas, entre a pesquisa básica e a pesquisa de inovação. E a gente pode colocar que são objetivos diferentes. A pesquisa básica busca entender o mundo de uma maneira aberta e a inovação está sempre pensando em algum tipo de produto, em construir alguma coisa. Mas se a gente pensar na prática, é muito difícil separar essas duas coisas. E a gente tive a chance de assistir uma vez a conferência do François Jacob, do Prêmio Nobel, e ele falava em ciência do dia e ciência da noite. E ele dizia que ele fazia um certo tipo de ciência durante o dia no laboratório, que era ciência que já sabia onde ia chegar e já sabia que era o resultado. E ele fazia durante a noite uma outra ciência que não sabia onde ia chegar, que talvez não chegasse a lugar nenhum. Mas eu acho que acaba separando um pouco isso a diferença talvez o nível de risco do que você está fazendo, do que você está tentando pesquisar e aonde você vai chegar. Se a gente se a gente sempre soubesse o produto, na verdade não seria inovação. E se a gente não sabe, exatamente por isso que é uma pesquisa científica. Então sempre tem essa questão de fator de risco. E eu acho que a inovação, como você falou, também tem muito a ver com atitude. E acho que a gente pode estar fazendo o ensino do conteúdo mais convencional de biologia celular, mas tentando colocar isso para os alunos numa forma construtivista, numa forma de perguntas, numa forma de provocar eles a pensar e, de alguma maneira, estar colocando para eles essa possibilidade de que as coisas não estão fechadas.
Os alunos às vezes se sentem desconfortáveis quando a gente fala de que isso não se sabe, a gente não sabe muito bem essa coisa, mas esse desconhecido eu acho que é muito importante para eles, para pensarem de uma maneira inovadora e de pensarem para o futuro. E acho que concordo contigo com a importância da questão social e claro que para mim a questão social, a única esperança de mudança, ou a esperança mais funda é a educação, e a gente conseguir fazer uma educação inovadora, eu acho que é essencial. Um comentário que eu queria fazer, que eu acho que para ter inovação, você precisa de um ambiente propício. E eu acho que esse ambiente, eu já falei que tem que ser diverso, e ele, por exemplo, o CBAE, para mim é um exemplo de ambiente para inovação. Você está reunindo pessoas de áreas diferentes, aí você sai daquela caixa onde você trabalha e vê outras janelas abertas. Então o CBAE e as cátedras seriam o melhor exemplo de criar um ambiente para inovação. Primeira coisa. Outra coisa é que eu acho que os cientistas, talvez todas as áreas, eles têm uma tendência a se fechar. Então o que a gente gosta é de ficar no laboratório, pesquisando e não interage tanto com as pessoas. Quando a gente vai em algum congresso, eu vou interagir, é o momento de pensar. Só que no congresso eu estou com pessoas que trabalham com a mesma coisa do que eu trabalho. Então eu estou pensando aqui agora, enquanto vocês estavam falando, que as melhores ideias que eu tive foi conversando com pessoas de fora da minha área. Uma vez conversando com uma pessoa, quer dizer, um pouco fora da microbiologia, eu tive uma ideia de um trabalho que eu desenvolvi por 10 anos. Depois uma pessoa da farmácia fez uma pergunta numa conferência para mim, totalmente diferente do que eu trabalho. Publiquei um dos artigos que eu mais gosto da minha carreira, que é descrevendo uma organela nova nas células, uma organela sem membranas. E as ideias vindo sempre de pessoas muito fora da área, né? Todos esses trabalhos recentes. Então eu acho que criar um ambiente propício, ele é muito importante. E eu acho que tem os institutos fora do Brasil, eu vejo muito isso. Nós fomos da Fundação Champalimau, em Lisboa, e eles criam ambientes no prédio para que as pessoas possam tomar café, conversar, sei lá, se distrair, jogar sinuca, o que quer que seja. E nesses momentos você tem contato com pessoas de outras áreas, porque é um prédio. A universidade, o UFRJ, que eu adoro, mas ela foi feita há muito tempo atrás e é tudo num esquema clássico. Isso no CBAE, você tem aquelas varandas, então ambientes que permitam a gente extravasar essa criatividade que todos nós temos, né? E essa interação, essa conversa com outras pessoas de outras áreas é que eu acho que é tão importante. Para mim foi muito rico participar de reuniões na cátedra de áreas diferentes, de política, área social, e sair um pouquinho da caixa, né? O coisa está aqui. Quem você quer falar? Ele tinha que sentar aqui. Tudo bem? Já estamos aqui na filmagem. Desculpa o atraso. Tudo bom? Atrasou também. Como vai? Estamos aqui falando sobre inovação. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre o que eu falei. Quer. Não, então, eu queria voltar ao comentário para introduzir aqui o Fábio Scarano, que ótimo, chegou agora, mas chegou no momento ótimo. Voltar aqui àquela questão do batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio, voltar a essa questão que se é possível aprender a fazer inovação a partir, né, das experiências de capacitação, que eu acho que é uma pergunta muito relevante. Mas pensando nelas, eu volto a pensar também que a inovação, a resposta não a essa pergunta, não se aprende samba no colégio, é só uma. É que, na verdade, a inovação, sobretudo uma inovação que realmente muda o ambiente de negócios, ela tem uma característica disruptiva muito grande. É como se você chegasse, a empresa, ou o inovador, ou o cientista, chegasse a vislumbrar uma janela de oportunidade e se jogasse nela. Então, na verdade, a janela de oportunidade, ela de fato não se aprende. É como se você tivesse um ecossistema de inovação fundamental para que você chegasse efetivamente a ampliar os horizontes de inovação, e a perspectiva de futuros é absolutamente fundamental para isso, né? Isso que estou introduzindo você a partir disso, né?
a perspectiva de futuros é fundamental para ampliar esses horizontes, né? E, portanto, ver a possibilidade de abrir novas janelas de oportunidade. Aí é que a gente quer ouvir o que você tem a dizer sobre como é que a gente pode incentivar a inovação a partir de horizontes e futuros, você que tem trabalhado tanto sobre o tema de futuros e do letramento de futuros. Não, Joia, muito obrigado, muito boa tarde, um imenso prazer estar aqui com vocês, perdão pelo atraso. A gente estava dando agora um curso, um treinamento aqui para a equipe do Museu do Amanhã, justamente sobre o que a Unesco tem chamado de alfabetização em futuros, que é um conjunto de práticas e de exercícios voltados para ampliar a imaginação. Então tem esse nome, alfabetização em futuros, mas a gente sabe que futuro não existe ainda, né? E aí como a gente usa isso, que ainda não está aí, para mudar e ampliar a nossa imaginação no presente, que é parte dessa prática, que é uma prática de formação educativa, tem toda uma pedagogia por trás, mas em construção, é muito recente. E a base, assim, o que está por trás disso, é essencialmente diálogo e escuta, né? E o fato da gente ter... Parte do princípio é que o nosso presente, ele é tão pesado e ele carrega tanto também do nosso passado, que ele, de uma certa maneira, é como se ele colonizasse o nosso futuro. A gente tem muita dificuldade de imaginar futuros diferentes do presente. E imaginar esse futuro diferente do presente, ele é importante para a gente sair das amarras que o presente traz. Isso significa bem o que você falou, Ana Célia, a gente se jogar, né? Essa expressão que você usou tem um se jogar. E esse se jogar, para mim, ele tem a ver... uma tendência nossa também, que eu acho que o pensamento moderno é muito assim, a gente tende a achar que tudo que está para frente, e tudo que é supostamente para frente, e tudo que é tecnológico, representa um avanço, uma inovação. A gente olha muito inovação sob o prisma do processo e do produto. E eu tenho a impressão que, e naturalmente tem a ver com planejar e prospectar. Mas tem um outro campo, uma outra forma e assim, a gente sabe que planejar, prospectar, prever, projetar, tudo isso tem a ver com capacidades racionais nossas, com capacidades não afetivas, vamos dizer assim, né? Com cálculo, com a projeção, e a gente, na ciência, a gente está cada vez melhor nisso, né? Basta ver o trabalho que o IPCC faz, que o IPBS faz, todo o trabalho de previsão de doenças, inclusive, a gente viu a própria Covid em 2012, já estava previsto que chegaria, mas com toda essa capacidade preditiva, a gente tem muita dificuldade em tomar ação ainda. E a ação tem a ver com uma capacidade antecipatória nossa, que é muito ligada ao nosso lado afetivo, emocional, intuitivo. E essa intuição a gente não traz muito para o nosso dia a dia, porque o racional, digamos, venceu, né, nos últimos 300 anos. Então a gente até usa essa expressão que eu acho equivocada de inteligência emocional, como se a emoção não fosse inteligente. Você precisa dar esse adjetivo antes. Então ontem mesmo, anteontem, estava aqui numa mesa com o queridíssimo Ailton Krenak, né? E daí a gente estava conversando antes ali nos bastidores. Talvez a maior inovação na história desse planeta tenha sido a fotossíntese, que é graças a ela que a gente está aqui hoje. E quem inovou foram as plantas, né? Não foi bem a gente. Então a gente ainda tem um feijão com arroz para comer aí, até fazer uma inovação como essa que dê vida, né? E eu acho que inovação no tempo atual, eu fico feliz que eu vi um monte disso aqui nessa feira, né? Assim como a gente vê muito no UFRJ, a inovação talvez esteja mais num estado mental do que propriamente em produto e processo. E esse estado da gente conversar, escutar, especialmente conversar com pessoas diferentes da gente, com visões de mundo diferentes da gente, desenvolver escuta para o não humano, escutar o que a Baía de Guanabara está querendo dizer para a gente, eu acho que nisso tem um imenso espaço de inovação, porque aí toda essa tecnologia fabulosa que a gente produz, ela pode ser usada para melhores fins, né? Do que talvez a gente venha usando algumas delas hoje, muito dominadas pelo capital, pelos mais variados interesses. Então, para mim, inovação está muito
no estado mental. E aí essas alfabetizações, esses exercícios que a gente faz, tanto em pesquisa como ensino, se voltam para essa expansão da imaginação. A expansão da imaginação gera esperança. E fazendo essas formações que a gente faz de alfabetização, uma coisa que tem me impressionado muito é que, especialmente os jovens, isso que é o que é mais assustador, eles têm tido muita dificuldade em desejar. Eles conseguem imaginar futuro provável, mas quando a gente no exercício tenta extrair o que eles querem, eles repetem o provável. Estou falando, não o que você acha, o que você quer, o que você quer, qual é o teu desejo. E às vezes não vem o desejo, porque a pessoa às vezes vive numa situação de violência, vive numa situação de pobreza, vive num lugar remoto. Mesmo entre os nossos estudantes, graças a Deus a gente tem um sistema bom hoje de cota, que é muito inclusivo, mas a gente vê essa dificuldade de desejar. A gente tem dificuldade em desejar quando a nossa imaginação é muito estreitada pelas contingências do presente. Então, a alfabetização em futuros, ela não mira num futuro. Ela mira num estado do qual pode emergir futuros. E essa emergência de novos e bons futuros passa muito por esperança, passa por uma esperança, como Paulo Freire dizia, uma esperança não substantiva, mas do verbo esperançar, uma esperança ativa, que alguns chamam de fé, não em fé no que quer que seja externo a nós, mas fé na nossa própria capacidade de agir, de transformar em conjunto com os outros. Então, para mim, a grande inovação está nisso, está no nosso campo relacional, principalmente. Como é que seriam esses futuros regenerativos que você tem sempre proposto, né, no ensino, né, na capacitação, em vislumbrar esses futuros? Como são os futuros regenerativos? Não, é legal, a gente ontem teve uma mesa aqui também, aqui na frente, com um grupo muito interessante. A Lu Anzaila é uma escritora de ficção científica aqui de Caxias, ela escreve afrofuturismo. A Obirin Odara, que foi a nossa mediadora, estudante do nosso doutorado em filosofia, ela está trabalhando com colonização do tempo. Ela ficou de me explicar melhor isso, a gente estava batendo esse pau, uma jovem brilhante, essas duas colegas negras, e com a Regina Celli, cozinheira, criou Favela Orgânica, 3 mulheres assim super criativas. Eu fui honrado de estar nessa mesa para discutir futuros regenerativos. E é o que eu falei com elas, aquela nossa mesa já é um futuro regenerativo. A gente pertence a diferentes culturas, a gente tem diferentes histórias, mas a gente estava ali se ouvindo, um aprendendo com o outro. Então, regeneração no contexto que a gente vem trabalhando já há alguns anos, né, por eu ter minha história, vocês sabem, eu venho da botânica, né, trabalho com plantas. Tudo que é vivo tem capacidade de regenerar, é um sistema de reparo. E o nosso sistema de vida precisa de reparações. Reparações em relação ao passado, reparações em relação ao presente. E a gente acha que as várias conexões entre as pessoas e da gente para com o mundo que nos cerca, o mundo humano, não humano, com a natureza, vamos chamar assim, essas conexões foram rompidas com a modernidade, com a velocidade do tempo, com a lógica do capital. E aí quando a gente perde o contato com o próximo, quando a gente perde o contato com o mundo, que a grande filósofa alemã chamava de alienação, de dupla alienação, Hannah Arendt, a gente se alienou do mundo. Então a gente tem a impressão com os nossos aparelhos, com os computadores, que a gente está ultra conectado. Não está, a gente se alienou. E quando a gente se aliena do mundo, a gente se torna menos humano. Então regenerar para nós é como que a gente consegue reatar esses laços, que são laços de confiança e de amor, em última análise, que é o que nos une a esse ser maravilhoso aqui, que alguns chamam de Gaia, que é esse planeta lindo, consciente, do qual nós somos pedaços inconscientes dessa gigantesca consciência planetária. Para isso, a gente tem que cicatrizar essas feridas que foram criadas entre as nossas conexões. A gente entende que se a gente constrói esse processo de desenvolvimento de confiança, ele liga passado, presente e futuro em um tempo só, então ele regenera, porque essa separação, o tempo real é um tempo. Esse tempo cronológico é uma invenção nossa. O tempo como duração, ele precisa ser reconectado. As nossas relações precisam ser reconectadas. Isso para nós é tudo regeneração. A gente entende que se essa regeneração se dá,
o que quer que emerja disso vai ser bom. Aí já não interessa se é capitalismo, se é socialismo, o que vier de confiança e amor vai ser bom. Então a nossa aposta é que um futuro regenerativo é um futuro que emerge de boas relações. E não importa a agenda política por trás. Essa é a única política possível, a do amor e da confiança. Senão, a gente não vai sair da enrascada que a gente botou o planeta. Comentários? Eu sou o Paulo, do Fórum de Ciência. Sobre isso que o Scarano falou, recuperar um pouco a ideia de relações, né, que você falou, baseadas em confiança e amor, né? Me remeteu a ideia da psicanálise da falta, né? Porque como a gente precisa recuperar um espaço da falta, a gente pode achar estranho quem nunca ouviu falar isso, né? Porque eu acho que hoje, até se falando de inovação, como que inovação a gente tem falta? Porque na verdade a falta não se opõe ao excesso, né? A falta entra num lugar de articulação de relações onde você tem um espaço justamente para o novo. E hoje em dia se confunde a falta com a escassez. Como a gente tem um excesso de recursos hoje em dia, cada vez se multiplicam muito mais, certas questões, até psíquicas e sociais, que estão ligadas à escassez, ficam camufladas com... Não, a gente está inovando mais e mais e mais, então a gente vai resolver esses problemas. Só que se a gente não olhar para questões que são anteriores e desde sempre, milenares, a gente não vai conseguir superá-las, né? Então, eu não sei se você concorda, a gente tem que recuperar, se a gente for pensar nessa ideia da falta como um espaço que existia e que agora, com excesso de tecnologia, você falou da dificuldade de desejar dos jovens, né? E eu acho que atinge a todos isso, né? É necessário, de certa forma, recuperar esse espaço de falta para que a gente possa desejar, inclusive. Para que a gente possa desejar e ter um espaço de criatividade e de inovação. E não camuflar o problema de escassez, né, tanto social quanto psíquica, com um discurso de inovação, como se fosse resolver naturalmente os problemas sociais. Né? Se a gente tem um impacto que gera até estético, né, de uma tecnologia, a gente pode... Isso seduz o olhar e seduz a sensibilidade, e a gente pode deixar de lado justamente e inclusive oprimir ainda mais aqueles que já estão nessa lógica da escassez. Quando a gente pensa em inovação, tem dois lados. Um é da criatividade e do novo, e o outro do produto. E às vezes essas coisas podem cair em contradição. Às vezes as pessoas pensam em inovação como vou desenvolver um produto que vai fazer mais fácil a mesma coisa, só vai facilitar um processo que já é repetido há muito tempo. E eu penso isso muito na questão de educação, voltando a essa questão, e a gente dá aula de biologia celular para os alunos da medicina, por exemplo, no primeiro período. E a pergunta que eles fazem é para que eles têm que saber aquilo. E, na verdade, essa é a pergunta mais básica do conhecimento e da inovação. Você tem que ter um conhecimento inútil para um dia ele ser útil. Porque se você já soubesse para que ele serve, você não precisava estar aprendendo aquilo ali. Então você precisa ter você falou de fé, um salto de fé, olha, tem um monte de matérias que eu vou começar a conhecer aqui e que pode ser que nesse momento eu ainda não tenha contexto para usar isso, mas que no futuro eu vou ter. Então, eu acho que essa perspectiva de você ensinar uma coisa que ele não sabe, o aluno não sabe ainda que vai precisar ou que ele vai precisar, isso distingue. A gente tem muitos alunos que se aplicam muito, mas que eles querem saber como vai passar na prova e ele não vai conseguir ser uma pessoa com atitude inovadora, com atitude de mudar alguma coisa no futuro. E aí eu acho que essa prática da gente estar dizendo, não, tenha coragem de aprender coisas diferentes e talentos diferentes. E você falou também da pesquisa. Muitas vezes a pesquisa, tem muita pesquisa que a gente conhece que é muito... eu falei de ciência do dia e ciência da noite, é muito ciência do dia, você já sabe o resultado. Quando você manda o projeto, você sabe que aquilo ali vai dar certo, que aquilo ali vai ser financiado, mas que não vai ser muito relevante, não vai ser muito inovador. Então, essa ideia de você fazer pesquisa em outros campos, a gente há pouco tempo começou, por exemplo, a parte de bibliometria, que é um estudo. Hoje em dia tem programas de computador que ajudam isso, bibliometria e de análise de produção de ciência, e eu
meu último não, hoje acabou de sair um pré-print de um artigo, mas o penúltimo artigo foi no desenvolvimento de um software para fazer análise de imagem. Então, não porque eu tenho uma preocupação mercadológica, eu não vou comercializar esse software, mas porque eu precisava disso para analisar as minhas imagens e tá fazendo isso. Então, acho que essa perspectiva, essa atitude, talvez, que eu acho que é muito importante. Eu gostei de você ter falado nesse sentido. Fé nesse sentido, né, de negar a objetividade e o elogio da subjetividade, talvez. Não, eu falei algumas coisas, eu acho que antes do Fábio chegar, né? Em relação, eu acho muito importante o ambiente propício para gerar inovação. Então, eu estava falando do ambiente criativo, com liberdade. E também falei da interação entre pessoas de diferentes áreas, né? Aí eu estava fazendo um paralelo com a ecologia, com a genética e evolução, que para gerar uma mutação, você tem que ter uma população, você tem que ter uma diversidade e um ambiente propício para aquela espécie estar se desenvolvendo ali. E as inovações, que seriam as mutações, aparecem várias. Algumas ficam, outras não. E esse ambiente propício é que eu sinto que a gente tem pouco. Seja na UFRJ, no Brasil, eu conheço mais a UFRJ, né? Apesar de ser de excelência, a gente perde tempo, não, a gente dedica muito tempo a fazer as coisas que estão nos conformes, né? Como se fosse a ciência do dia. As aulas, é tudo importante, mas esse momento de inovação, criatividade, são poucos momentos que a gente de fato consegue relaxar para ter aquela faísca nos olhos, assim, e pensar, né? Então, eu acho que tem que ter também uma paixão pelo que você faz, seja o aluno. Aí você falou, os alunos não estão conseguindo pensar no que eles queriam. Eu acho que isso tem muito a ver com uma questão mais geral da geração atual. Quando a gente dá aula, a gente às vezes não sente aquela paixão pelo que eles estão fazendo, aquela entrega. E quando você se entrega, você não só estuda muito e vai além. E eu acho que aí é que vem aquelas ideias um pouquinho que sai da caixa, né? Então, onde eu queria chegar é que para a inovação, eu acho que tem alguns componentes essenciais. É o ambiente propício, a meu ver, né? Interação com pessoas de áreas diferentes, uma parte de muito senso crítico, mas para ter senso crítico você tem que ter uma base de conhecimento. Então eu sempre falo com os alunos, dando aula, que a gente dá aula de biologia celular, para medicina, para farmácia. Aí ontem mesmo eu fui dar aula e aí eu senti que os alunos não estavam tão interessados assim, e eu estava tentando explicar a necessidade de ter uma aula básica para a formação deles, né? Dando exemplos práticos. E eu acho que falta, talvez, essa sedimentação do que é o básico. Para ter inovação, você tem que ter aquela base mínima para você ir além do que alguém já fez, né? E essa base mínima a gente dá no ciclo básico da UFRJ, da área médica toda. E muitas vezes é difícil de convencer o aluno de que aquilo é importante. A gente vai falar para o médico como é que a mitocôndria funciona, mas ele quer saber como é que a doença de Alzheimer funciona, na verdade. Então o desafio é você juntar, a meu ver, a área básica com como é que a mitocôndria funciona na doença de Alzheimer, e aí passa a trazer o interesse, né? Enfim, estou pensando o que seria o essencial para a inovação, que a gente tem exemplos no Brasil e no mundo, né, que a gente poderia desenvolver no CBAE, no Instituto de Futuros, né, esse passo além que é tão importante, né, essas áreas de convivência nos institutos. Então, acho que eu vou fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que fecharia essa nossa conversa, que é: que elementos que a gente precisaria trazer para construir um ecossistema de inovação que fosse plural e que realmente incentivasse a inovação no sentido mais amplo, né? Que inclui a inovação social, que inclui as políticas, né? Que inclui enfim, a regeneração. Que elementos que a gente teria que trazer para construir esse ecossistema que fosse realmente inovador e que incentivasse efetivamente a inovação? Porque eu acho assim que nós podemos fazer isso. A gente, no programa de futuros, com toda a perspectiva que a gente tem dos letramentos e tudo mais, eu acho que a gente pode criar um ecossistema de inovação único e que comunique os vários sistemas
os vários ecossistemas de inovação, pensando exatamente nessa ideia assim libertadora, em que efetivamente incentivasse a inovação num sentido mais amplo, não num sentido tecnicista, que incentivasse a capacidade inovadora e que incentivasse a perspectiva da regeneração. Então, quais seriam esses elementos? O que a gente precisa ter? Começa aqui pelo Fábio. Eu estou, à medida que você descrevia isso, né, Ana Célia, eu fico achando, assim, eu acho que vários desses pontos já foram levantados, né? Que tem alguns que são mais de esses estados, né? De confiança, criatividade, um espaço seguro, né? Porque o que eu acho que a gente... Duas coisas para mim são estranhas no mundo moderno e são, a meu ver, contrárias à inovação. Uma é assim, você não pode errar. E você não inova se você não errar. Tem que testar, errar. E como a gente lida com o erro, eu acho muito, muito problemático. E a outra coisa é a velocidade. A gente confunde rapidez com produtividade. E a Cláudia falou isso. Tem hora que a gente tem que parar, tem que pensar. Falou em parar e pensar, já é contrário à nossa tônica de hoje. A gente precisa desse tempo, né? Isso requer presença. Né? Exato. Os contatos com os outros mundos tem que ter um tempo de reflexão, tem que ter um tempo de conversa, de escuta. Então, para mim, tem esses dois estados, eles têm que estar presentes em qualquer ecossistema. Ou seja, se a gente entra nesse ecossistema com a velocidade, com a falta de atenção e com o conceito de produtividade do hoje, a gente não vai inovar em nada, a gente vai só repetir o que a gente sempre fez. E eu acho que, a meu ver, isso demanda um olhar para o passado também. Não tem futuro sem memória, né? É ancestral. E eu me lembro que o próprio Platão, o futuro é ancestral. E o passado também, né? Porque no fundo é um tempo só, o presente também. Mas o Platão dizia isso, que eu acho o máximo. Ele dizia uma coisa parecida com isso. Ele dizia que conhecer é reconhecer. A gente não conhece nada que alguém já não tenha conhecido antes. Então, só que o problema é que com a modernidade a gente esqueceu um monte de coisa. Então, esse espaço de inovação, além da gente conversar entre disciplinas diferentes, que eu acho que está muito bem destacado aqui, a gente tem que conversar com pessoas diferentes. A gente tem que botar a ciência para conversar com os religiosos, com o conhecimento originário, com os artistas. Não há forma de interpretação da realidade que a gente possa abrir mão num mundo cheio de problema, desde que essa forma de interpretação seja democrática, inclusiva, para mim, vale tudo. Tem que estar na conversa. Eu acho que um exemplo dessa perspectiva é uma maldição que os professores têm, que é de dar nota e avaliar os alunos. E isso cria na gente um vínculo espúrio, um vínculo triste, porque os alunos se sentem ameaçados pela produtividade. A gente vai ter que dar nota para o aluno que se esforçou, muitas vezes aquela decoreba de uma meia dúzia de fatos. Eu não posso fazer uma prova realmente abrangente e ampla com 100 alunos por semestre. Eu não tenho como fazer isso de uma maneira eficiente. Então, uma das coisas que a gente precisava, como você falou, é quebrar esse dogma de produtividade, de que o ensino, de que eu vou ter os melhores alunos, são os que tiraram as melhores notas naquelas condições. Eu acho que os bons alunos são aqueles que mais se interessaram. Então a gente tinha que ter um ambiente onde as pessoas estivessem realmente interessadas, de alguma maneira selecionar as pessoas pelo seu interesse e fomentar, né, todo mundo o mais inclusivo possível, mas tem que ter essa pré-condição básica. Se as pessoas não estiverem dispostas e interessadas, você não vai forçá-las a ter uma atitude inovadora. Mas acho que a gente pode tentar ter essa atitude, mas teria que romper com esses paradigmas clássicos. E eu tenho um colega professor, não posso dizer o nome, mas ele começa dizendo no primeiro dia de aula, dizendo: todos já passaram e a gente está aqui para se divertir, para aprender. Eu tenho muita inveja dessa atitude, porque eu gostaria muito de ser assim. Mas acho que isso é importante, a gente ter uma atitude inclusiva e um ambiente permissivo, de certa maneira, que permitisse
esse lazer e esse pensamento não utilitário, porque no fundo é essa questão da utilitário que acaba sendo a contradição dele, porque em ecologia, em evolução, a gente fala que a estrutura precede a função. Você só pode ter uma função se você já tem uma estrutura. Então você primeiro tem que ter um certo conhecimento. Um dia, alguns dos conhecimentos que você tem, um dia você pode descobrir que eles vão ser úteis para uma coisa específica. Por enquanto, aproveita o prazer de ter esse conhecimento. Então, se você não tiver o prazer de ter o conhecimento, fica difícil. Mas você perguntou o que precisa. Um ambiente que estimule o prazer do conhecimento, que gratifique, as pessoas se sintam gratificadas com isso. A gente já falou várias coisas aqui sobre o que seria importante, né? A gente falou do ambiente propício, a interação entre pessoas de diferentes áreas, né? Uma coisa que eu acho que, se eu pensasse o que falta para os alunos que eu dou aula inovarem, falta segurança emocional no Brasil, a minha opinião. Não é só o ensino que eu estou dando, não é só eu dar as ferramentas e eles terem uma sala adequada. A maioria traz muitos problemas da vida e da casa que eu não tenho como resolver, né? São problemas muito maiores. Então, esse é talvez a maior barreira que eu vejo. Isso na graduação, né? Se a gente está falando de inovação a nível do CBAE, é outra coisa, é pesquisadores. Mas a gente tem uma segurança emocional que está ligada ao lado social, que é um problema do Brasil muito mais sério, que não é tanto que a gente vai falar hoje aqui, né? Um problema muito grave. Mas eu acho que outra coisa que está na outra extremidade é o suporte tecnológico. É a gente ter o acesso à informação muito rápido, ou seja, acesso à internet, a funcionamento mínimo que a gente também não tem, infelizmente. Por quê? Se a gente tem uma ideia, hoje em dia você vai na internet procurar os artigos, como o Fábio falou, a maioria das coisas alguém já fez. Mas nunca fez tudo, você vai pesquisar, mas você tem que ter o acesso rápido àquela informação. Se você está num lugar que não tem uma internet boa, um ambiente minimamente, né, funcionando e acolhedor, você também não tem inovação, é a minha opinião. Então, são vários pilares que, se você não tiver todos, você não está facilitando essa inovação, né? Mas eu acho que nós somos muito criativos no Brasil, era outra coisa que eu acho. Apesar das dificuldades todas, os pilares estão quebrando, a gente está caindo, mas a gente tem várias ideias e trabalha assim mesmo. E comparado com países desenvolvidos, eu acho que a gente tem muito forte a criatividade, que ajuda muito, né? Eu acho que está nos nossos genes também, né? Enfim. Boa tarde, o meu nome é Arnon Jurber, eu gostei muito da discussão de vocês e até como um relato pessoal de ter uma visão, tentar ter uma visão inovadora. Eu acho que esse âmbito da ciência ele é muito propício para isso, mas no meu relato pessoal eu percebo que pelo menos a minha dificuldade, eu acho que a dificuldade que a gente pode pensar em trabalhar isso é o passo prático, transformar aquela ideia do laboratório, aquele achado, né, do experimento em produto. Então, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, no meu mestrado eu fiz 2 patentes. Passaram 10 anos e as patentes caducaram e isso não atingiu o mercado. Então, essa dificuldade de pegar uma ideia ou um produto e transformar isso de fato, né, de chegar na sociedade, de ter uma aplicação, para mim, pelo menos, tem sido, acho que, a grande barreira. E aí seria muito interessante, né, ter essa discussão de perceber essa percepção de vocês, né, de qual é o estado que a gente está hoje. Porque eu percebo que tem essa movimentação e ela é muito legal, ela é muito positiva, mas eu ainda acho que a gente ainda precisa ganhar mais força, ganhar mais tração nesse aspecto. Um comentário só, não sei se alguém tem mais experiência nisso do que eu, mas tem países que têm escolas técnicas muito fortes, como a França, né? Eu acho que isso cria nos jovens e na população e na sociedade todo esse sentimento de que você, em algum momento, é bom que alguns produtos da criação acadêmica possam se tornar uma coisa para a sociedade. E isso no Brasil é que eu acho que está muito atrasado. A gente tem escolas técnicas de qualidade, poucas,
em algumas cidades. Eu acho que isso tinha que se expandir muito, essa visão tecnológica. Realmente a gente acaba que na universidade ela é muito pequena, né? Há anos atrás não se falava nada de patente. Então, nesse sentido, cresceu. Já é positivo, mas está muito longe de países que têm a porcentagem de patentes altíssima, né? Então, acho que é uma decisão mais política também da gente ter mais esse espírito tecnológico difundido. É uma das coisas que eu lembrei. Mas não sei se a Ana Célia queria falar. Não, há um número bastante expressivo de grandes empresas que trabalham ambientes criativos, inovadores, né? Tem várias experiências em que são ambientes bastante livres, com grande liberdade de criatividade. É interessante estudar essas iniciativas. Mas eu penso que a nossa contribuição podia ser mais libertária, mais assim, inovadora no sentido de soltar as amarras, sabe? De pensar coisas que não estão ali pensadas, porque de fato o objetivo daqueles ecossistemas de inovação é realmente a produção de produtos. Eu acho que a gente tem que ter a produção disso, claro, né? Janelas de oportunidade, de inovações que apareçam, que sejam geradas, mas mais do que isso, para além disso, em que, de repente, inovações sociais ou inovações de outro tipo venham a realmente contribuir para a felicidade, vamos dizer assim. Então, pensar essas experiências, mas pensar quais são as nossas experiências. O que a gente poderia realmente contribuir, não é inovar, é contribuir no sentido, sei lá, de uma felicidade geral, uma coisa mais ampla, mais interessante, que acho que o Brasil pode contribuir nessa direção. Então, juntar esses vários sistemas, né? Esses ecossistemas têm especificidades que são todas relevantes, importantes. Não é desprezar isso, mas é justamente propiciar que isso tudo se desenvolva numa visão de futuro. Então, enfim, acho que um pouco isso. Acho que a gente pode dar uma contribuição deste ponto de vista nosso, de um país diverso, de um país em desenvolvimento, de um país que ainda tem muitas questões sociais para resolver, mas que avançou em várias outras, comparando internacionalmente, que avançou em várias outras. Quais são as nossas possibilidades, né? Como é que a gente pode, sem desprezar e sem, digamos assim, esquecer os vários ecossistemas de inovação que existem por alguma razão. Então é como juntar tudo isso e que isso faça sentido, como um caminho a construir no programa de futuros, que eu acho que é um pouco que a gente pode fazer isso, com pesquisa e com capacitação, né? Com um programa multinível de formação e transformação em futuros.